Salmo 37, que é um salmo de Davi, e ele escreveu o mesmo quando ele já era bem idoso. É o que fica claro no versículo 25, quando ele diz: fui moço e agora sou velho. Então esse salmo de Davi ele escreveu quando ele já era um homem bastante experiente, já tinha passado por muita coisa na vida. Como nós sempre temos dito, procure ler na sua Bíblia e só deixe aqui para aqueles que não têm Bíblia ou que têm uma outra versão. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandone o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Todos juntos. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Nosso Deus, mais uma vez nós queremos demonstrar diante do Senhor a nossa total e absoluta e irreversível dependência que temos do Senhor. Já cantamos, oramos, ofertamos, já lemos a Tua palavra, mas agora que a mesma está aberta, foi lida para ser explicada, nós rogamos que o Senhor nos ajude, tanto da minha parte como aquele que estará falando, quanto da parte do Teu povo que estará ouvindo, mas tanto quanto a minha pessoa, quanto o Teu povo, Senhor, que esta palavra alcance o nosso coração, segundo os propósitos que o Senhor tem para nós de maneira individual e de maneira coletiva. Que as minhas fraquezas, inadequações sejam supridas pelo poder da Tua graça e pelo poder do Teu Espírito Santo. Que não haja intercorrência, Senhor, mas que a Tua palavra, ela alcance o nosso coração, levando a bom termo os Teus propósitos, apesar de nós, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar nessa noite, baseado nesse texto, sobre o tema Encontre descanso no Senhor. É muito comum, mês de dezembro, ser um mês de muita agitação, né? As pessoas chegam em dezembro já, como diz a história, com a língua para fora. Talvez, será que eu termino esse ano de tão cansado que eu estou, né? Correria, preocupações, dezembrite, já ouviu falar em dezembrite? Aquela preocupação em arrumar a casa, em comprar lembrancinha, em comprar presente, ir para as lojas cheias, e fazer listas, e essas coisas todas, somando-se a isso, todo um histórico do ano todo, de luta com família, com trabalho, com finanças, com a vida como um todo. E parece que dezembro, ele torna tudo mais pesado e mais cansativo. Mas a vida de muitos tem sido assim, não só em dezembro. A vida de muitos tem sido assim o ano todo. De carregar uma carga, de colocar sobre suas costas uma carga que ela não deveria colocar. E muitas vezes isso passa pelo aspecto da comparação, de olhar para a sua vida, por exemplo, como crente, como justo, como alguém que teme ao Senhor, e às vezes fazer comparações com aqueles que
são chamados na Bíblia de ímpios. E às vezes temos aquela impressão de que a vida do ímpio, a vida daqueles que não estão nem aí para Deus, é bem melhor. Enquanto nós que buscamos temer a Deus, servir a Deus, obedecer a Deus, estamos sempre em meio a fadigas, a lutas, a tribulações, e por muitas vezes isso traz esse equívoco do nosso coração. É o que trata o Salmo 37, é o que trata o Salmo 49, é o que trata o Salmo 73, quando aquele salmista lá do Salmo 73, ele disse que ele olhou assim para a vida do ímpio e disse: a vida deles é muito melhor. Mas depois de refletir e atinar com o fim do ímpio, ele se arrependeu e entendeu que o melhor e o correto é viver uma vida de temor a Deus e de confiança no Senhor. Davi escreve esse salmo no alto da sua experiência, já um homem idoso, como eu disse aqui. O versículo 25 diz: fui moço e já agora eu sou velho. Então ele já era um homem idoso, ele já era um homem de muitas experiências, e isso faz com que nós tenhamos até uma atenção a mais para que o que esse homem experiente vai falar, mas não é o ponto mais determinante. O ponto mais determinante para considerarmos esse texto é que ele é a palavra de Deus e é inspirado pelo Espírito Santo. Então, quais são as lições que nós podemos aprender com este rico salmo de número 37, escrito por Davi, em relação a descansarmos em Deus, a encontrarmos descanso em Deus, a tirar, por assim dizer, das nossas costas uma carga que definitivamente nós não precisamos levar e por vezes estamos levando, e aí a vida fica pesada. E aí começamos a olhar para a grama do vizinho e chegamos a dizer: a grama do vizinho é mais verde, a vida daquela pessoa não está nem aí para Deus, é melhor. Mas Davi vai trazer alguns imperativos, alguns no aspecto negativo e alguns no aspecto positivo. O que não fazer diante dessas circunstâncias e o que fazer diante dessas circunstâncias para que nós possamos encontrar descanso no Senhor. Eu vou perguntar, mas você não precisa responder, não precisa se manifestar, não precisa levantar a mão. Quantos estão aqui entre nós extremamente cansados, emocionalmente, fisicamente, fatigados, talvez pensando que 2024 acabe logo, que 2025 chegue logo, entendendo que a renovação de um ano vai mudar a situação, mas não é a mudança do calendário que mudam circunstâncias. O que mudam circunstâncias são nossas posturas, são nossas atitudes diante daquilo que a Bíblia, ela nos ensina. Então, vamos começar falando aqui a respeito de lições para que possamos confiar em Deus e encontrar nele descanso. Eu primeiro quero falar de uma expressão que a gente vai encontrar aqui, hebraica, chamada al-tirá. Essa expressão hebraica, ela significa: não fique zangado, não fique zangado, não fique furioso. E o texto bíblico, ele traduz por: não te impacientes, não te indignes, não tenha inveja. Então, o salmista começa com alguns imperativos negativos, coisas que eu e você, diante das circunstâncias da vida, olhando para a vida do ímpio, que aparentemente prospera ou é melhor do que a do justo, nós não devemos fazer isso. E ele diz, leia comigo todos juntos, versículo número 1. Vamos lá juntos? Não te indignes. Então, ele começa dizendo que nós não devemos nos indignar, não é naquele aspecto de você ficar indignado, por exemplo, com atos de injustiça, com coisas erradas.
Isso aí é legítimo, nós precisamos ter essa indignação. A palavra indignação aqui significa não arda, não ferva, não esquente a sua cabeça, não fique pecaminosamente irado, não te indignes por causa dos maus feitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Um outro aspecto, vamos junto agora para o versículo 7b, todos juntos, só a parte B, que diz assim, o que? Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Você já ficou assim, indignado, no sentido de você olhar determinada situação de roubo, de corrupção, de uma lei injusta? Aí eu repito, essa indignação, ela é justa, mas de você lá no fundo do coração dizer assim, meu Deus, essa pessoa ou essas pessoas cada vez aprontam mais e sempre se dão bem, sempre escapam. Infelizmente, o nosso país é um país que tem pouco conhecimento acerca do que é, de fato, justiça. Nós, brasileiros, temos pouca noção de ver justiça feita por aqueles que são competentes. Então, tem muitas coisas que a gente olha assim e vê, se repete, e parece que no Brasil, só estou dizendo que parece, que no Brasil, o crime, o quê? Quem tem essa sensação, levanta a mão. Parece que no nosso país, o crime compensa. Mas entenda que a conta, ela não vai fechar diante dos homens. A conta, ela será fechada diante de quem? De Deus. E nada, absolutamente nada, passa impune diante de Deus. E por mais que não pareça, sempre valerá a pena andar pelo caminho da justiça, da retidão e da verdade, porque nós vivemos, antes de tudo, diante dos olhos do justo juiz. Então, por mais que essa sensação, ela incomode o nosso coração, o ensino do salmista é: não ferva, não arda, não esquente a sua cabeça, não exploda em ira pecaminosa. Ainda no versículo 8, diz assim, vamos lá todos juntos? Deixe o quê? A ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Então são esses aspectos que ele nos ordena de maneira, óbvio, se é uma ordem imperativa, de maneira imperativa, que nós não devemos fazer. Nós não devemos nos irritar, nós não devemos nos indignar, nós devemos abandonar a ira, não devemos nos deixar levar pela ira pecaminosa. Agora, veja as consequências do malfeitor. Vamos ver versículo número 2, olha o resultado do iníquo, do injusto, do perverso, do malfeitor. Versículo 2 diz assim: pois eles, o quê? Vamos ler juntos. Dentro, em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. A ideia é, você passa por um lugar, está lá aquele gramado, daqui a pouco você pisa nele, alguém pisa, quando você volta, aquela erva que era tão bonitinha, ela já não existe mais. Foi exterminado, passou, certo? Versículo 9 diz: porque os malfeitores serão exterminados, os malfeitores serão exterminados. Versículo 10: mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Então, irmãos,
Isso aqui é o final de todo ímpio. Isso aqui é o final de todo aquele que permanecer no caminho da perversidade, da injustiça, do engano, do engodo. Se não houver uma mudança, se não tiver uma conversão, o encontro com Deus, o caminho é esse, o caminho de ser exterminado, o caminho de ser destruído, o caminho de ficar longe de Deus eternamente. Então, não façamos ou busquemos fazer justiça com as próprias mãos, mas que possamos entregar cada causa, cada situação nas mãos daquele que é o justo juiz. Porque Deus, Ele vê todas as coisas. Não se deixe enganar, porque A ou B está se dando bem, ainda que andando por caminhos tortuosos. Não se deixe enganar porque você tem um concorrente no comércio e você paga imposto e ele não paga imposto, então ele tem um preço melhor e ele vende mais e você é justo, está ali a duras penas. Você está ali a duras penas, mas você está debaixo da bênção e do cuidado do Senhor. Então, às vezes, a pressão vem e quer nos tirar daquilo que é correto, porque os nossos olhos fazem a gente contemplar aqueles que estão andando de maneira perversa, corrupta, errada, pecaminosa, e parece que a vida deles floresce, e é melhor viver no caminho da impiedade e da injustiça do que ser servo de Deus. Isso é o engano do nosso coração, e isso não é uma coisa só minha ou sua, isso não significa que a gente tem pouco café. Homens de Deus trataram disso na Bíblia. O Salmo 73, o Salmo 49, olhando para a vaidade da vida daqueles que não temiam a Deus e as coisas indo de vento em popa, enquanto o justo está ali a duras penas. Mas a primeira instrução do salmista é: não te irrites, não te indignes, não te impacientes, não tenha inveja. E agora então, depois disso, sabendo que o resultado da impiedade é um resultado de tristeza, de derrota, de extermínio, porque os ímpios, os perversos, os que insistem no caminho do erro, eles serão sim exterminados. O tempo não é meu e o tempo não é seu. O tempo é de quem? O tempo é de quem, irmãos? De Deus. Então agora ele passa a falar no aspecto positivo. O que precisamos fazer positivamente para tirar os olhos do ímpio e colocar os nossos olhos em Deus? Porque quando você começa a fazer esse tipo de comparação, lá no seu íntimo você está dizendo assim: Deus não está nem olhando para mim, Deus não está nem preocupado com a minha vida. Você às vezes não fala, mas a sua postura faz com que isso se torne uma realidade dentro de você. Olha fulano, olha ciclano, e eu aqui aos pés do Senhor, e parece que a coisa não vai, e parece que a coisa não anda. Então a instrução do salmista é: tire os olhos dessa prática da comparação, do bem-estar do ímpio, e coloque os seus olhos no Senhor. E ele começa assim no versículo 3, primeira ordem, ou primeiro imperativo que nós devemos realizar para encontrar descanso em Deus. Ele diz, vamos ler junto, versículo 3: confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. A ordem é: direcione sua confiança para Deus. Faça a sua parte, seja fiel, seja obediente, mas direcione a sua confiança em Deus, do Deus que não muda, do Deus que é fiel, do Deus que age na maneira certa e no tempo certo. Então, a orientação do salmista é depositar a nossa confiança em Deus e saber: há um Deus no céu que rege todas as coisas, que rege a história, que tem um plano perfeito, e todo aquele que nele confia, conforme Salmo 25, 3, jamais será envergonhado. Então deixe de olhar para a prosperidade do ímpio, deixe de fazer comparações,
porque isso vai afetar a sua fé, isso vai afetar a sua relação com Deus, isso vai azedar a sua vida, e no lugar de se indignar, de se irritar, de invejar, de se impacientar, a orientação é: confia no Senhor. Vamos ler Isaías 26, 4. Vou esperar todo mundo achar, né? Porque eu falo assim, vamos tal, aí você nem achou, eu já estou lendo, não vou esperar. Esperar, amém? Tem uns que acham mais rápido, tem outros que levam 15 minutos, mas vamos esperar. Todo mundo achou? Diga amém. Amém. Diz assim, vamos ler juntos? Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Amém, irmãos? Amém. Não é confiar hoje e amanhã desconfiar. É confiar no Senhor perpetuamente. Hoje, amanhã, o dia está mais tranquilo, ou o dia está mais difícil, o dia está mais nebuloso, ou o dia está como aquele sol de verão. Mas independente de como está o dia, a nossa confiança, ela precisa estar no Senhor. Então, quando você confia no Senhor, você encontra alívio, você encontra leveza, você encontra mais descanso, como que se tudo, tem gente que vive como se tudo dependesse dela. Existem aqui aquelas coisas que dependem de nós e que nós precisamos fazer a nossa parte, mas existem coisas que só Deus vai fazer e só Ele pode fazer. Tem gente que quer fazer até aquilo que é para Deus fazer. Nós fazemos o que nos cabe e Deus faz aquilo que cabe a Ele, e uma coisa que nos cabe é confiar em Deus. Às vezes Deus nos deixa viver situações que Ele só vai nos dar, em qualquer sentido, espiritual, emocional, físico, material, só o daquele dia, para a gente aprender a confiar nele. Lembra lá no deserto? Deus disse, olha, todo dia eu vou mandar o maná para vocês. Aí quando Ele mandou o maná, o povo foi lá, e no lugar de pegar o maná só daquele dia, o povo pegou um monte de coisa. O que aconteceu com o que eles pegaram a mais? Desceu, porque eles não estavam confiando que no outro dia teria. E é assim que muitas vezes a gente vive. Quer viver 2020, já está pensando, meu Deus, como é que vai ser 2025? Eu vou adoecer, eu vou morrer, será que vai morrer alguém da minha família? Não sei, tomara que não, mas pode morrer até você em 2025. Aí você fica já sofrendo agora, com um ano que nem chegou, e a gente nem sabe se vai chegar, amém? Aí já fica querendo se despedir de 2024, porque foi isso, porque foi difícil, porque foi assim, não consegue nem agradecer, porque está vivo. Você está vivo, miserável, agradeça. Não consegue nem agradecer porque está vivo, só consegue olhar, não vejo a hora que 2024 passa, não sei o quê, aí já fica, e 2025, será que eu escapo? Será que eu emplaco? Será que eu termino 2025? Eu acho que não, está tão difícil as coisas, meu Deus, e meu plano de saúde? Ah, Senhor, meu Deus, como é que vive desse jeito? A ideia, encontre descanso no Senhor, como? Confie em Deus, diga amém. Confie em Deus, Ele é seu pastor, Ele é seu provedor, Ele é seu Senhor, Ele é o seu dono, é Ele quem sustenta a nossa vida. Isaías falou isso, confiai nele perpetuamente. Aí está lá aquele povo com medo, será que amanhã tem maná? Vou pegar logo um monte. Estraga. É interessante, quando chegava na nossa linguagem, sexta-feira, que no dia 7º eles não podiam fazer nada, aí a porção vinha o quê? Vinha dobrada. Cuidado de Deus. Nós podemos confiar no Senhor, porque Ele é uma rocha eterna. Ele não muda, Ele é fiel, Ele é o Deus Todo-Poderoso,
E como nós cantamos aqui, Ele é o Pai nosso que estás nos céus. Ele não é um ditador, Ele não é um tirano, Ele é o nosso Pai. E por mais que o seu pai humano foi injusto com você, ou mal com você, ou perverso com você, não una a figura do seu pai perverso com a figura do Pai Todo-Poderoso, porque não há maldade nem perversidade no Pai Todo-Poderoso, porque Ele cuida de nós. Confia no Senhor. É a primeira ordem do texto. Amém? Vamos agora para a segunda ordem, que é no versículo 4, quando ele diz assim, vamos ler juntos, porque enquanto você lê eu tomo um pouquinho de água aqui, vamos lá. Agrada-te. A ordem é: deleite-se no Senhor. Primeiro, dedique sua confiança a Deus. Segundo, deleite-se. O que é se deleitar? É ter prazer, é ter contentamento em Deus. É fazer dele a sua maior fonte de prazer, de satisfação, de contentamento, de alegria. Então é você encontrar em Deus deleite, prazer, alegria, e Ele sendo o seu objeto de prazer maior, de deleite maior, de contentamento maior. Ele está dizendo que o desejo do seu coração será satisfeito. E qual é o desejo do seu coração? É me deleitar em Deus, é me alegrar em Deus, é me contentar em Deus. Então Ele vai realizar esse sentido de retroalimentação na sua vida. O meu desejo maior é me deleitar em Deus, é ter prazer em Deus. Então Deus vai fazer com que isso se torne uma realidade em Deus, e você vai se sentir tão pleno em Deus que as outras coisas, elas vão ficar exatamente no lugar que elas precisam ficar. Tem gente que diz: meu Deus, será que eu vou casar? Porque ela precisa casar, ele quer casar, mas ele coloca o desejo do casamento num patamar que está acima do deleitar-se em Deus. Será que eu vou comprar a minha casa própria? Será que eu vou comprar o meu carro dos sonhos? Será que eu vou conquistar isso ou aquilo? Então, às vezes, a vida da pessoa gira em torno desses desejos. Não é pecado querer casar, querer avançar na vida profissional, material, não é pecado, mas às vezes essas coisas, elas vão orbitando na nossa vida, de maneira que elas assumem um lugar de destaque. Somente quem pode ter lugar de destaque na nossa vida é o Senhor, porque está cheio de gente aí, casada, carro novo, casa própria, casa bonita e infeliz, porque Deus não é o centro, porque Deus não é o seu maior objeto de desejo, de contentamento, de prazer e de satisfação. Por outro lado, eu e você conhecemos pessoas que têm o mínimo, que o colchão não é daqueles que vibra, mas é daquele que é de palha, que a casa não é daquelas que tem os maiores confortos. Pelo contrário, quando você chega lá, você diz: meu Deus, eu sou milionário. Mas aquela pessoa tem prazer, é feliz. Porque muitas dessas pessoas, não estou dizendo que é todo caso, muitas dessas pessoas têm em Deus a sua maior fonte de alegria. E a gente precisa, irmãos, ter uma fé que se analise. Será de fato que Deus é o meu maior deleite, o meu maior prazer? Porque às vezes a gente vai colocando coisas na nossa vida e aquilo vai pesando tanto que a gente olha assim e diz: não, eu sou infeliz. Por que você é infeliz? Você foi lavado pelo sangue de Jesus, perdoado, justificado, eleito, vai morar no céu com Deus. Será que isso é pouco?
Aí a gente olha para a vida do perverso e para a vida do ímpio, começa a se comparar e começa a querer isso, querer aquilo, viver assim, viver assado. Aí parece que nada basta, nada é suficiente. Se eu não tiver aquilo, se eu não tiver isso, se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo, eu não sou feliz. Quando a Bíblia diz para mim e para você, Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E nesse texto, agrada-te do Senhor, deleite-se no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Vida de descanso, vida de leveza, se tem quando nós confiamos em Deus, quando nós dedicamos a Ele a nossa confiança. Senhor, os meus filhos pertencem a Ti, Senhor. Senhor, o meu lar, o meu casamento, as nossas finanças pertencem a Ti, Senhor. Eu confio em Ti, Senhor. Tu é Deus que cuida, Tu é Deus que age, Tu é Deus que faz. Senhor, a minha vida não depende na linha final de quando anda a economia, de como anda a política, de quando anda isso ou aquilo. Somos afetados por todas essas coisas, mas de linha geral, quem comanda a nossa vida é Deus. Quem cuida da nossa vida é Deus. Confia em Deus. Não deixe o medo, a inveja, a comparação, a dúvida te destruir, te perturbar. Quantos crentes perturbados, quantos crentes infelizes, quantos crentes amedrontados, quantos crentes inquietos, quantos crentes desesperançados, meu Deus. Terça-feira, eu não sei nem se a pessoa está aqui, não precisa se manifestar, eu só vou usar o exemplo, eu não estou lhe criticando, mas terça-feira termina o culto, e então eu, a irmã Marli, estávamos conversando com uma pessoa aflita, e lá na aflição dela, ela disse assim: a minha impressão é de que as coisas favorecem os ricos, a vida é boa para os ricos, mas para nós, e ela então, se ela está dizendo para nós, ela estava se julgando uma pessoa não rica, e ela dizendo, para nós é tudo ruim, para nós é tudo apertado, para nós é tudo difícil, porque ela está numa situação de conflito com uma pessoa no ponto de vista social aqui, e ela se coloca no ponto de vista social aqui. Então ela chegou ao ponto de dizer assim: a vida é melhor para os ricos, tudo de bom acontece para eles, mas para nós é difícil. Só que ela é uma pessoa crente e a outra pessoa não é crente. Então, quando a gente olha só para as circunstâncias e a gente tira o olhar de Deus, é isso que acontece. Em outras palavras, Deus não está cuidando de mim, mas fulano de tal, que não está nem aí para ele, é cheio de benefícios, é cheio de vantagem. Na verdade, irmãos, Deus nunca deixa de cuidar do seu povo, e Deus nunca aprova a obra do ímpio e do perverso. Por mais que ao olhar está ali o justo numa magrela danada e o ímpio está numa situação confortável, nunca Deus ele vai aprovar a obra do ímpio e nunca Deus vai deixar de cuidar do justo. Portanto, o texto nos insta, o texto nos orienta: confie em Deus e deleite no Senhor. Agrada-te dele e Ele satisfará o desejo do teu coração. Não deixe as circunstâncias lhe enganar. Tem muito crente desconfiando do cuidado de Deus. Tem muito crente vivendo assombrado, amedrontado, em dúvida, cheio de medo e às vezes até com raiva de Deus. Não fala, mas é isso que acontece. Duvidando do cuidado de Deus. O texto continua com mais algumas orientações no sentido positivo.
direcionar a confiança para Deus, se deleitar no Senhor. Agora, versículo 5 e 6, vamos ler juntos? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. A ordem é: deposite todas as suas causas diante de Deus. A linguagem aqui é como se fosse uma questão bancária, que você vai lá no banco, não sei se ainda é assim hoje, né? Porque hoje é tudo digital, faz um depósito lá no banco do seu dinheiro, você deposita, você entrega aquele dinheiro ao banco, mas aquele dinheiro é de quem? É de quem? É seu, mas está lá, sob a guarda do banco. Então a ideia é: entregue suas causas, deposita as suas causas diante de Deus, tudo da sua vida, todas as questões, tudo que lhe preocupa, tudo que traz medo para você, tudo que lhe traz insegurança, mas também seus sonhos, seus desejos, seus planos, o seu futuro. Deposita tudo nas mãos de Deus e confia nele, porque diz: primeiro, entrega o teu caminho ao Senhor; segundo, confia nele. Então, duas ordens: entregar e confiar. E por último, uma promessa. Qual é a promessa? E o mais ele fará. Aquele filho que faz você chorar, aquele casamento que era um sonho, mas que virou um pesadelo, a aflição de ver o envelhecimento do pai que precisa disso ou daquilo, mas você não tem condições de dar. A insegurança em relação ao futuro do jovem, futuro profissional, futuro acadêmico, com quem casar, vou casar, não vou casar. Provavelmente, muitas mulheres não vão casar. Sim ou não? Por quê? Por quê, irmãs? Isaías diz que nos últimos tempos será um homem para 7 mulheres, 6 vão sobrar. Então, miseráveis, aprenda a viver feliz com Deus. Às vezes você está aí em plena felicidade e diz: eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar. Quando casa, depois diz: eu quero descasar, porque esse marido não presta. Às vezes é feliz e não sabe. Mulheres vão sobrar porque tem mais mulheres no mundo do que homem. E o melhor tempo de uma pessoa casar, seja mulher ou seja homem, é quando ele está pleno em Deus, quando ele não está precisando de ninguém. Quando está precisando de alguém para casar, a chance de dar errado é grande, porque você está esperando ser completo ou completa num pecador que não completa nem ele mesmo, nem ela mesma. A maioria dos casamentos que acabam é porque aquela pessoa nem era para casar, ou não era nem para casar com aquela pessoa, mas casa. Então, a melhor maneira de viver é estar pleno em Deus. Então, você, agora é só para os solteiros. Todos solteiros, viúvo, divorciado, solteiro. Se você tem esse sonho ainda, esse desejo, entrega a Deus, para você não agir sozinho nesse negócio e quebrar a cara. Diga: Deus, se tem no teu plano casamento para mim, Senhor, me dê a pessoa certa. Porque quer ser solteiro, quer ser casado, quer ser solteiro, quer ser casada, eu quero viver para a glória do Senhor. Então ele diz: entrega e confia, e o mais ele fará sobressair o teu direito como o sol ao meio-dia. E tem gente que fica falando assim: Deus não está nem aí para a minha causa. Eu oro, mas não acontece nada. Eu faço, mas não acontece nada. E o Senhor está dizendo que fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Entrega e confia, e então o Senhor fará. Amém? Amém. E por último, e mais difícil, a ordem do salmista é: descansa no Senhor
e espera nele. Difícil. Descansa no Senhor. Nós somos a geração do agito, da pressa, do micro-ondas, né? Do 5G. Nós somos a geração de que as coisas têm que acontecer agora. Como é que espera? Qualquer pessoa que tem juízo e é sensata, ela sabe que esperar não é fácil. Mas quem disse que seria fácil? E qual é a ordem do Senhor? Descansa no Senhor e faz o quê? Espera nele. Mas você tem que entender que você não está esperando no homem, no médico, no chefe, no patrão, no vizinho. Você está esperando em Deus. E Deus é uma rocha eterna. E Deus é soberano. E Deus não falha. E Deus tem poder para fazer tudo o que Ele quiser. E tudo que Ele quiser, Ele vai fazer. Mas Ele vai fazer no tempo, não é no meu tempo, nem no seu. Portanto, espere. Descansa nele. Não queira, e a ideia dessa palavra aqui, descansa, é rolar uma carga pesada que você tem ela nas costas e você deve tirá-la das suas costas, rolar, a palavra é essa, rolar essa carga e entregar para quem pode carregar, e esse alguém é Deus. Tem gente que só acumula, e ela quer viver a vida do marido, a vida do filho, a vida do pai, a vida da mãe, ela quer resolver isso para aquele, aquela, ela quer estar em tudo, e você vai ter um AVC, porque você fica pegando tudo de todo mundo e colocando uma carga que não é sua nas suas costas, aí fica dizendo, ah meu Deus, quem manda se meter onde você não foi chamado? Cuida do que é teu, cuida da tua vida, cuida da tua causa. Aí fica, pega a causa de um, pega a causa de outro, se mete numa situação, se mete na outra, a cabeça fica assim. E ainda, meu Deus, o Senhor não está vendo, Senhor, eu sou teu servo, veja fulano é ímpio, está vivendo de vida em polpa aí, e eu sou teu servo, e é uma agonia, porque muitas vezes está pegando coisa que não era para você pegar. Faça o seu, diga amém. Faça o seu, alivia a carga, tira, ó, isso aqui é contigo, isso é teu, te vira, é tua vida, cuida da tua vida, resolva isso aqui, isso é você. Aí as pessoas vão se metendo nas confusões, e a OB vai ali pegando tudo e trazendo para ela, e depois fica a misericórdia, uma carga que ninguém aguenta, porque não aguenta mesmo. Então a ideia é rolar essa carga pesada para Deus, e você vai ter condições de descansar no Senhor e de esperar nele. Salmo 62, versículo 1. Põe aqui, é melhor que a gente ganhe tempo. Salmo 62, versículo 1. Vamos ler juntos? Aqui é melhor, irmãos, está certo? Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha... Espere em Deus. Você tem uma causa, você tem uma situação, você tem um sonho, você tem, sei lá, uma queixa, uma causa na justiça, um problema com o filho, um problema no casamento, com o vizinho, uma situação. Coloca diante de Deus. Espere em Deus, espere em Deus. Te lembra da viúva lá de Lucas 18. Julga minha causa. E aquele juiz iníquo não respeitava ninguém, não temia ninguém, não temia Deus, e daquela viúva, esperando, perseverando, um dia aquele juiz disse, eu não temo a Deus, nem homem nenhum, mas eu vou julgar a tua causa. Se aquele homem ruim, ímpio, iníquo, se apiedou daquela mulher, quanto mais o nosso Deus, que é justo, santo e bom, vai operar em favor da nossa vida. Então espera nele, porque às vezes no atropelo a pessoa faz bobagem, e aí paga caro.
Lamentações, põe aqui por favor, gente. Tudo que eu falar é por favor. Lamentações 3:25. Lamentações, vamos ler juntos. 3:25, vamos lá? Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. O Senhor é o quê? Bom. Para quem? É esperar em Deus. Tem coisas que só Deus pode fazer. Não é você que muda o coração do seu filho, do seu cônjuge, do seu pai, da sua mãe. Ah, eu queria tanto. Ótimo, ore, dê testemunho, faça a sua parte. Mas quem vai lá dentro e muda a chave, só Deus. Aí fica, por que Deus não faz? Por que não aconteceu? E por que não sei o quê? Eu vejo na vida de fulano, eu vejo na vida de... Até fulano que não é crente, é assim, mas comigo... Aí começa a murmurar. E na murmuração duvida do cuidado de Deus. Porque olhar para a vida do outro e fazer comparação é duvidar do cuidado de Deus. Quando o salmista, combatendo isso, está dizendo: não te irrite, não inveje, não impaciente, não te indigne, confia. Deleite-se. Dedique suas causas ao Senhor. Descansa nele, é a parte mais difícil. E espera. Amém? Vamos para Isaías 64, número 4. Vamos ler? Não. Isaías 64, 4. É isso que está ali? Oi? É 4, pecadora. Vamos lá? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se, nem com os olhos. Que nele o quê? Amém, irmãos? Para a gente encerrar. Pode vir aqui os irmãos do louvor, por favor. Está lá o povo no cativeiro. E Deus manda uma carta para o povo através de Jeremias. E o versículo número 11, palavra de Deus para o povo do Senhor naquele dia e hoje aqui, era: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Em outras versões, o fim que desejais. Só que no versículo 5, Deus diz para aquele povo: aí onde vocês estão, construam casas, casem, tenham filhos, netos, versículo 5, 6, 7, orem pela paz dessa cidade. Construir casa é de hoje para amanhã, sim ou não? Ter filhos é de hoje para amanhã, sim ou não? Ter netos é de hoje para amanhã, sim ou não? Deus está dizendo assim: tem um tempo. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, mas tem o tempo. No versículo 8 de Jeremias 29, ele diz assim: o povo lá no cativeiro, doido para ir embora, querendo mudar aquela situação. No versículo 8 de Jeremias 29, ele diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Leva sempre aquela palavra que a pessoa quer ouvir. Falsos profetas, miseráveis, enganadores, sempre fala aquilo que a pessoa quer ouvir. E Deus está dizendo assim: não escute a eles. Olha, vocês vão sair logo daqui. Olha, logo isso vai passar. Olha, isso vai ser assim, vai ser já. E Deus está dizendo: não escute a eles, porque, olha o texto, versículo 9: falsamente vos, o quê? Profetizam eles em meu nome,
eu não os enviei, diz o Senhor. Ao 10, assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, já deu tempo, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. É como se Deus dissesse: não eles, não os falsos, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Se você está em Cristo, se você tem aliança com Deus, Deus não é contra você, Deus é por você. E essa dor, esse problema, esse sofrimento não é para te matar, é para te fortalecer. Deus tem pensamentos de paz para a sua vida. Confie em Deus, deleite-se em Deus, entregue a Deus, descanse em Deus e espera nele, e você verá o melhor de Deus na sua vida. Deixe de ficar com medo, com dúvida, deixe de desconfiar em Deus, porque no final é isso. É desconfiar do cuidado de Deus, mas Deus é aquela rocha eterna, é o Deus que não muda, é o bom pastor, é aquele que cuida do seu povo. Espera nele, descansa nele, olha para Jesus Cristo, veja o que ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus é o descanso de Deus para a nossa vida. Pare de reclamar, pare de murmurar, pare de ficar com medo e olhe para Jesus, a maior providência de Deus para o seu povo, e encontre nele descanso para a sua alma. Porque senão você vai ter um infarto, carregando carga que não é para você carregar, levando nas costas um peso que não é para você levar. E a palavra é: encontre descanso no Senhor, em Jesus, o descanso de Deus para nós. O louvor pode vir para cá, porque Deus é o Deus que sempre cuidou, sempre cuida e sempre cuidará do seu povo. Deus cuida de nós, irmãos. Deus é bom, fiel, justo. Encontre no Senhor descanso para a sua vida. Amém?